Olá, personal, e você que quer ser personal, eu sou o Thiago Tunes e estou aqui mais uma vez no canal Personal to Life para trazermos informações técnicas, o pequeno tijolo para a construção do nosso castelo de 10 mil reais por mês. Eu faço essa analogia porque a construção de um castelo ela depende de tijolo após tijolo, tijolos bons. E o que nós trazemos aqui são conteúdos representando esses tijolos para essa construção desse castelo que representa os 10 mil reais por mês, que nós todos, personal trainers, temos condições, se aplicando essas técnicas, à construção correta desse castelo, mês após mês, com pequenas variações ou sem variações. E, impreterivelmente, muitas vezes, até aumentando esses faturamentos acima de 10 mil reais, quando aplicamos corretamente técnica após técnica. E, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês mais uma técnica importantíssima dentro de várias no mundo maravilhoso do personal trainer, de podermos ajudar os nossos clientes a buscar mais saúde, mais vida, mais motivação, mais resultados. E no vídeo de hoje, 4 estratégias infalíveis para motivar os nossos clientes. Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer pontos importantíssimos para que a gente tenha o nosso cliente conosco. Por quê? Se não motivarmos o nosso cliente com estratégias corretas, nós incorremos num risco principal, que é ele não querer continuar, certo? Por quê? Uma das principais motivações que o cliente vai ter é se ele tiver resultado. E o nosso instrumento de trabalho, que é o exercício físico, tem a capacidade de levar a isso. Porém, não é só. Existem outras estratégias importantíssimas para motivarmos o nosso cliente na busca desses resultados, e a motivação ela é algo que mexe com a mente, mexe com o cérebro do cliente. E por isso a gente precisa usar essas técnicas para motivá-lo a continuar, a enxergar a necessidade da continuação motivada. E também, se usarmos corretamente essas técnicas e tivermos o nosso cliente motivado, a gente se motiva também. Ou me diga uma coisa só, imagina a gente trabalhando, utilizando os nossos conhecimentos, as nossas técnicas na parte fisiológica, na parte biomecânica, cinesiológica, e mesmo assim a gente não está vendo que o aluno não está se dedicando, não está vindo o quanto ele podia, não está realizando o que nós pedimos para ele também fora dos treinos. E aí a gente percebe que não estamos conseguindo trabalhar como gostaríamos e a gente acaba se desmotivando também. Então esse é um outro fator que, se usarmos as técnicas ideais, as estratégias ideais para motivar o nosso cliente, nós também nos sentiremos motivados. Então isso é uma via de mão dupla, né? Veja só que legal. A gente, com a técnica correta, estratégia correta, motiva o cliente, e ele se dedicando, isso é uma valorização implícita do nosso trabalho, a gente se sente motivado também, certo? E quando esse cliente ele está motivado, galera, existem pontos importantíssimos aí a levantarmos, não só essa busca de resultado. Quando ele está motivado, ele irá realizar mais treino, irá estar mais vezes aplicando os nossos conhecimentos, nós estaremos em contato mais tempo com ele, e isso, consequentemente, vai levar ele a mais resultados. Beleza, mas não é só. Olha que legal. Quando o aluno está motivado, quando nós temos ele conosco, a gente aumenta os links além dos resultados com esse cliente. Por exemplo, quando estamos em contato com ele dia após dia, em momentos estratégicos de motivação, ele vai ter fatalmente uma sensação de segurança. O que eu digo isso? Ou seja, tem alguém cuidando da gente, tem alguém de olho na gente, tem alguém atencioso a gente. Vamos fazer um paralelo aqui, né? Quem aqui não gosta, né, de ter aquele cuidado da avó, da mãe, aquela comidinha especial, aquela atenção especial, aquela preocupação da esposa, do marido, quando manda uma mensagem ou liga, fala como é que você tá? Como é que a gente se sente? A gente se sente acolhido, se sente seguro, se sente bem-quisto. E aí, quando utilizamos essas estratégias para os clientes,
não só fazemos com que ele vá em busca de mais resultados, mas também criamos nele sensações, emoções de parceria, emoções de cuidados. Inspiramos a ele cuidados importantes para que ele valorize cada vez mais o nosso trabalho, direto ou indiretamente. Não através, obviamente, de pedidos, mas sim de ações. E com essas histórias de estratégias, com essas estratégias eu tenho histórias muito legais aí para dar insights para todos nós, porque todos nós ou temos alguns clientes ou bastante clientes, ou vamos ter ainda, com certeza, bastante clientes na nossa cartela, e clientes bons, clientes com organização de tempo para nós, para o nosso cliente, e aí nós conseguiremos trabalhar, ter mais tempo para a família, ter mais tempo para nós, para estudar, para assistir uma série, filme, passearmos, fazermos o que quiser, e aí nós, usando estratégias, teremos condições de escolhas e tem histórias que criam insights na nossa cabeça para nós aplicarmos com clientes parecidos. E aí eu trago uma história bacana aqui de um cliente meu, Isaac, que começou comigo há alguns anos. E quando ele começou, há muitos anos atrás, eu não tinha muitas técnicas de personal também, gente. Eu ia meio que na raça, e uma coisa que a gente traz aqui no canal muito importante é que nós buscamos técnica, buscamos conhecimento. Eu estou quase concluindo o meu mestrado em Ciências da Saúde. A Maíra já é mestre dentro da parte de ciência e exercício físico e doenças crônicas. Então, a gente busca essa parte científica, sim, que é importantíssimo, só que temos que ter técnicas. Essas técnicas dependem de técnicas empresariais, marketing. E quando a gente consegue juntar tudo, a gente percebe que a guinada na carreira ela é muito forte, ela é muito grande. Então, nós trazemos para vocês aqui também um encurtamento desse trabalho. E nessa história do Isaac, eu mostro exatamente isso, a minha imperfeição, a minha incapacidade no momento, a minha ingenuidade nos inícios de trabalho, que era, ele fazia o treino comigo e ele pediu que ele pagasse para mim depois que ele fizesse as aulas. Então ele fazia as aulas e me pagava depois. Eu aceitei em primeira instância, né? Por todos os receios que nós personagens muitas vezes temos, né? Se eu não aceitar o pedido do cliente, eu vou perder, ele não vai querer fazer comigo, ele vai querer fazer com outro. E aí, no fim das contas, a gente vai montando esse castelo todo aí, técnica, tijolo a tijolo, e vai vendo que dá para fazer uma parceria muito boa para ambos os lados. E nesse caso do Isaac, uma coisa que eu sempre tive por essa questão de gostar de ciência, de estudar, de pesquisa, eu sempre fiz análise de números, né? Montava planilhas de treino com meus clientes. E quando eu digo montava, é porque hoje eu monto estratégias, né? Não monto mais o treino. Eu monto a programação do meu cliente em estratégias. Tem um vídeo bacana mais para trás aí, se vocês buscarem, de otimizar o tempo do personal trainer não montando treino, e sim estratégias. E aí, eu já fazia isso e eu comecei a calcular o índice de abstenção dele. Abstinência é fogo, hein? Caramba, o cara não era adicto, não. De abstenção dele, de faltar nas aulas. E ele chegava em média, mês a mês, de 50% de falta. Puxa vida, qual o problema disso, gente? Eu tinha menos ganho, certo? E ele tinha menos tempo comigo, criando gaps, criando espaços para desmotivação para esse cliente. E a chance dele parar seria enorme. E aí, eu percebendo isso, eu falei, tenho que fazer alguma estratégia. E aí, utilizando não só a pesquisa, ciência, técnica, eu também comecei a estudar algumas coisas em empreendedorismo, parte de marketing, divulgação, e uma coisa que eu percebi era, eu preciso ter esse cliente pagando para mim antes. E aí, eu já usava com outros clientes assim, mas outros clientes que pediam essa estratégia eu permitia, era permissivo, e comecei a mudar a minha estratégia de cobrança com todos os meus clientes, os novos que chegavam, e para esse em especial eu fiz a proposta para ele. Falei, olha, o seu índice de falta é 50%, você tem esse objetivo que nós não estamos conseguindo atingir, e eu gostaria de te dar esse objetivo, então eu proponho para você a gente fazer uma mudança. Você vai me pagar antes, no começo do mês.
Claro que na hora ele deu aquela entortada de nariz, né? Mas aí eu busquei nele, na mente dele, o porquê seria importante ele pagar antes. E aí vem essa estratégia. Eu falei para ele assim, falei, olha, você estando com a aula paga, e a gente vai colocar uma regra para nós dois, para ajudar nós dois. Eu reporei a aula para você se você me avisar com 24 horas de antecedência. E ele entendeu o recado, ele falou assim, bom, Thiago, beleza, porque daí eu me forço a me organizar, vou treinar mais, e aí a gente consegue treinar mais e, consequentemente, acho que eu vou ter mais resultado. Ele entendeu o recado. Cara, foi impressionante a mudança desse cara. Ele passou de 50% de falta para nenhuma falta nos próximos meses. Isso porque, às vezes que ele precisava faltar, ele realmente me avisava com antecedência, e eu, sendo avisado com antecedência, eu consegui organizar a agenda com outros clientes, colocar ele em outro dia, algum cliente no dia que ele iria faltar, eu tinha tempo hábil de organizar essa agenda, favorecendo a continuidade do treino dele sem prejudicar a continuidade do treino de outros clientes meus. Olha que legal essa história. E aí, isso eu percebi que deu uma motivada nele e a gente alcançou mais resultados dentro desse cliente. Muito legal essa história, uma estratégia muito bacana a ser utilizada. E tem uma outra historinha muito bacana que eu tenho a contar para vocês, que entra nessas questões de estratégias infalíveis para motivar os nossos clientes, que é a história da Luciene. A Luciene, gente, ela tem um perfil de cliente muito atribulado, workaholic, trabalha bastante, e ela tem dificuldade de organização de horário. E eu sempre, além dos contatos tete a tete com os meus clientes, sempre mantive contatos de outras formas, de forma técnica e estratégica. E numa certa vez, eu percebendo que ela não estava conseguindo treinar tanto, eu entrei em contato com ela, perguntei como é que estava, ela falou que, respondeu para mim assim, Thiago, eu não estou conseguindo treinar tão bem, estou me sentindo incapaz. E aí ela deixou um gancho, né? Falei, bom, se ela falou que está se sentindo incapaz, ela deve estar se desmotivando. E como eu tenho esse hábito, né, por estratégia, de mandar mensagens em momentos ideais e a forma ideal, eu já tinha informações dela antes que eu mandei uma mensagem para ela que deixou a pulga atrás da orelha. Que eu mandei uma mensagem para ela assim. Falei, Lu, você não é incapaz de jeito nenhum, pelo contrário. Você tem duas grandes qualidades que uma pessoa capaz precisa ter. E deixei a mensagem ali, gente. Claro que não demorou muito, ela mandou perguntando para mim. Thiago, quais são essas duas qualidades? Olha que importante, gente. Eu não inventei qualidade, tá? Porque uma coisa que a gente preza muito aqui no nosso canal é a idoneidade. Sem mentiras, sempre buscando a verdade do cliente. E nós, usando as técnicas ideais, nós conseguimos fazer isso. Com idoneidade, com verdade, trazer o cliente pra gente, alcançando e buscando isso que a gente precisa e quer, que é a valorização financeira do nosso trabalho, através de dar qualidade de vida, dar o que a pessoa quer, dar o que a pessoa precisa. E aí eu busquei em conversas nossas antes, que eu já tinha sacado dela, que ela falou assim para mim, Thiago, eu comprei 2 livros, um de motivação e um de organização, para poder ter mais ideias, mais insights. Uma informação foi essa. Uma outra informação que ela me deu, que eu joguei como qualidade, que ela falou assim, Thiago, estou pensando em mudar meu horário de almoço para cá, para poder treinar ali, ou então em certos dias que eu tenho menos horário de almoço, eu vou acordar mais cedo, eu vou treinar aqui. Ou seja, ela tinha na mente dela estratégias. E aí eu respondi para ela baseado nessas duas informações de mensagens anteriores. Falei, Lu, você é uma pessoa incomodada para melhorar. Toda pessoa incomodada, ela busca formas. Toda pessoa que se incomoda com aquilo que está ruim, ela busca formas de melhorar. E você é uma pessoa incomodada, isso é uma qualidade imensa. É ou não é, gente? Uma pessoa que tem as coisas que estão ruins e não se incomoda, ela não procura melhorar. É ou não é? E eu busquei isso nela. Eu falei, olha, você é uma pessoa incomodada. Eu falei, e outra qualidade enorme de uma pessoa capaz que você tem, você é estratégica. Ou seja, a mente dela pensa em estratégias para fazer melhor. E a pessoa que é capaz, ela consegue sim organizar, a pessoa que é incomodada consegue buscar melhoras. Resumindo, gente, ela respondeu para mim assim, falou, nossa, Thiago, você consegue captar coisas que muitas vezes eu não enxergo. E esse é um dos nossos papéis também. O exercício físico é um instrumento nosso.
E a gente tem que utilizar através dele várias outras ramificações para buscar esse cliente para o nosso trabalho, para buscar esse cliente para a continuidade dessas parcerias, certo? Feito isso, essas duas historinhas bacanas, tem várias aí que podemos dizer, mas eu vou trazer para vocês aqui agora o passo a passo de como podemos utilizar, quais são essas estratégias e como podemos utilizá-las no dia a dia do nosso trabalho, que a gente já pode aplicar hoje. Se eu estiver assistindo esse vídeo, posso aplicar agora com o meu cliente. Então são estratégias fáceis de serem aplicadas, sem grandes custos, sem grandes problemas, mas infalíveis para motivar os nossos clientes. E a primeira delas, que eu contei aqui da historinha do Isaac, é cobrar, olha só, cobrar antecipadamente, certo? Antecipado, cobre antecipado. Eu coloquei uma perninha no R aqui, ó, eita, aí agora tem um P. Cobre antecipado do seu cliente. Galera, quando a gente cobra antecipado do cliente, a gente cria nele, aquilo que eu contei da história do Isaac, a gente cria nele o senso de paguei, tenho que usar. Ninguém aqui quer rasgar dinheiro. Alguém quer? Se alguém está com dinheiro sobrando aí, me manda uma mensagem aí que a gente troca uma ideia, a gente tem como utilizar bem esse dinheiro aí sobrando, hein? Brincadeiras à parte, gente, ninguém tem esse raciocínio direto de deixa o dinheiro para lá, não tem problema. No geral, quando mexe no bolso, a gente tem uma motivação a mais para poder buscar aquilo, para poder fazer aquilo. Então isso é uma estratégia de motivação dentro do nosso trabalho importantíssima. E muito importante que nessa cobrança nós façamos em especial para os nossos clientes através de planos, tá? Como é isso? Você, quando você vai começar com um cliente, ou se você já está com um cliente, proponha para ele estratégias de resultados por tempos, por planos, e aí o pagamento vai vir atrelado a isso. Como? Então você pode passar para ele assim, planos de 3 meses, planos de 6 meses e planos de 12 meses, por exemplo. E aí, uma coisa que o personal precisa entender também a gente sempre vai ter uma média de valor de aula. Não é de valor, a gente não vai passar para ele valor de hora. Senão ele vai entender que sempre a gente é obrigado a dar uma hora de aula. E não é exatamente assim, porque sabemos que bons treinos e estratégias motivacionais com treinos acima de 1 hora não são tão necessários assim. Treinos com menos de 1 hora a gente consegue resultados. E aí, baseado nisso, a gente tem que ter um valor de aula, certo? E como a gente quer o cliente mais tempo com a gente, se a gente usa valores de aula menores aqui, próximo do nosso ticket que a gente acha que tem que merecer, como por exemplo lá, ó, eu busco aqui ó, um valor de aula de R$100, certo? E aí o cliente vai fazer, por exemplo, 2 vezes por semana. Então ele vai ter um valor mensal de R$800 por mês, certo? Aqui, nesse plano. Só que você oferece para ele também, só que eu tenho um outro plano de 6 meses, certo? É menos tempo, você não precisa ter essa obrigação de estar comigo 12 meses, apesar que eu quero, eu sei que posso te dar condições de resultados a médio e longo prazo para a sua saúde, para a sua estética. Sempre tem que buscar a nossa ferramenta de exercício físico para entrar na mente da pessoa, do cliente. E aí aqui, por exemplo, como é menos tempo, gente, o valor ele tem que ser um pouquinho maior. Então você pensa assim, ó, aqui é 110 a média da aula. Porém, o que ele vai te pagar por mês antecipado no começo do mês, aqui, ó, vai dar aproximadamente 880 por mês. Se a pessoa fizer 2 vezes por semana. Se fizer 3 vezes, 4 vezes, e aí você vai fazendo essa relação. Aí aqui 3 meses, a pessoa, não, eu só quero trabalhar 3 meses com você. Tudo bem. Vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, o valor é 130, certo? Que é isso daqui vai dar um valor por mês de R$1.040, certo? Por 3 meses, a cada mês ela vai ter que te pagar. Acabando o período, você faz uma renovação com ela, certo? Uma coisa importantíssima, gente, nessas estratégias de cobrança antecipada, é que nós, ao começarmos ou entrarmos nessa estratégia, mandemos um e-mail para o nosso cliente. É uma sugestão muito bacana, porque o e-mail tem força de contrato, apesar de
não ter essa pressão, não precisa ter pressão nenhuma com o cliente, mas apenas a título de conhecimento. Então você manda um e-mail para ele explicando, fala, olha, você fechou o plano de 6 meses, então o pagamento vai ser 6 vezes de R$880, sendo cobrado até o quinto dia útil de cada mês, certo? Faz a cobrança antecipada, explica isso para ele. Explica também no e-mail e no verbal para ele por que a cobrança é antecipada. Duas coisas, gente, importantíssimas que o cliente adora saber. A primeira é, para eu me organizar financeiramente com minhas contas, eu sou ser humano, gente, você é ser humano. E o seu aluno é ser humano, ele vai entender isso. Se você falar a verdade, a idoneidade. Fala, então eu me organizo no começo do mês para pagar as minhas contas. Então o primeiro fator é esse, eu preciso receber antecipado. O segundo fator é que você vai se sentir mais motivado porque se você me avisar com 24 horas de antecedência, qualquer problema que você tiver nas aulas nossas combinadas, eu reponho para você sem custo. Escreve e fale isso para ele. Fazendo isso, você explica por que estou fazendo isso com você. Para que você se organize, venha treinar sempre o máximo possível e eu consiga te dar os resultados que você precisa e que você quer. E aí você já trabalha na mente do cliente essa questão de mostrar para ele, você se organizou, você esteve comigo o máximo possível, eu consigo te dar mais resultado. Feito isso, você escreveu para ele que se ele avisar 24 horas, você repõe sem custo. Se não for avisado, 24 horas de antecedência, a aula é dada. Você vai receber sem dar aula? Sim. Isso é bom? Não. Porque se isso acontecer com recorrência, o que vai acontecer na mente do cliente? Eu estou pagando e não estou usando. Certo? Isso é ruim, gente. Por isso essa é uma estratégia infalível, uma. Existem outras para sanar também esses problemas quando isso estiver acontecendo. Beleza? Então, essa primeira estratégia nossa, vamos partir para a segunda estratégia. Primeiro eu vou beber uma aguinha aqui para molhar a garganta. Muito bom. Olha só. Metas a longo prazo, certo? Dividido em médios prazos, tá? Então, pensa lá no plano, tudo linkado, fez plano de 6, 12, você quer levar ele para mais tempo. Se ele fez plano de 3, beleza, você já sabe que o plano longo prazo dele é 3. Então você vai dividir em médios, mas você vai sempre ter um objetivo final maior. Então, por exemplo, a pessoa quer emagrecer lá 15 quilos, certo? Em 6 meses. Você fala para ela, então temos que perder aqui, reduzir 2,5 kg por mês. Certo? Olha que legal. Crie essa estratégia com ele e vai controlando mês a mês, baseado nesses objetivos principais, tá, gente? Não são só esses objetivos que precisamos avaliar, mas pensando em principais, crie metas de longo e médio prazo. Metas alcançáveis, tá, gente? Pensou lá nesse processo, beleza? Uma outra meta bacana, que você vai traçar lá com o homem, com a mulher, quero perder 6 centímetros de abdômen, de cintura em 6 meses. Então, 1 centímetro a menos por mês, certo? E aí você vai incutir compromisso para alcançar pequenos objetivos até chegar no longo. Bom, feito aqui, o primeiro mês o cara pegou, alcançou lá, reduziu 2,5. No segundo, reduziu 2. Sobrou meio quilo desse mês que você passa para o outro. Você fala para ele, para continuarmos nossa meta, o seu 2,5 do mês que vem passou a ser 3. Então você vai agregando, vai formatando. E se nesse primeiro mês aqui o cara perdeu 4 quilos, no mês seguinte, ele precisa perder só 1,5 para atingir a meta. E aí você vai trabalhando na mente do cliente com essas buscas. Nos centímetros, a mesma coisa. Galera, essas metas aqui, a médio e longo prazo motivam, mas elas precisam de um plus, tá? Um detalhe importante. Qual é o detalhe? Nós precisamos sempre incutir na cabeça do cliente resultados além da estética.
Isso é o que vai trazer ele pra gente e vai dar o start da motivação. É o estética, é o quilo, são medidas quantitativas. Porém, cabe a nós levar para eles conhecimentos duradouros da saúde dele. Como, por exemplo, olha aqui, ó, a cada centímetro de abdômen que uma pessoa perde, ela reduz em aproximadamente 6% o risco de doenças cardíacas, gente. Olha só, coraçãozinho, ó. Olha que legal. Passa isso para o seu cliente, certo? A cada 1 centímetro, menos 6% de chance de ter problema no coração, infarto, angina. Fala isso para ele, transmite isso, escreve, documenta isso para ele, para gravar na mente dele a importância que você dá para ele, não só em caráter estético, mas na saúde que você quer que ele viva cada vez mais e melhor. Outra informação importante, por exemplo, se nesse centímetro de abdômen aqui o cara chega a menos 7 centímetros do abdômen, ele reduz, ó, em aproximadamente, ó, 34% de chance de problemas acidente vascular encefálico. Aquele problema de veinha estourar ou inchar no cérebro da pessoa. E ainda se você sabe do histórico dela, que ela traz com familiares que tiveram esse problema, isso tem um fator genético importante que você trazendo essa informação para ela, você vai motivá-la mais ainda. Lembra sempre, ó, estamos aqui pensando no caráter de motivação para esse cliente estar treinando cada vez mais com a gente. É legal ou não é, gente? Temos que usar grandes informações aqui, ó, baseada nas metas de longo prazo dividido em médios prazos. Boa, legal. Terceira estratégia que precisamos utilizar com os nossos clientes para motivá-los. Fazer reavaliações, olha só, reavaliações entre 3 a 4 meses, certo? Por quê, galera? Essa estratégia é interessantíssima, que baseado nas metas que estamos criando com eles, olha que legal, a gente vai sempre achar duas informações principais aqui, olha que legal. Você traçou metas, fez a avaliação, fez a reavaliação com ele entre 3 e 4 meses, você vai achar aqui duas informações importantes. A primeira, alcançamos o nosso resultado parcial, ou total, dependendo se for 3 meses o plano do cliente. Alcançamos o nosso resultado. Galera, aqui vem a hora, ó. Gamificação. Premia esse cara. De que forma? Faz uma pergunta para ele, faz assim. Fala, ó, vem cá, nesse tempo todo, o que você deixou de comer? Que você adoraria comer? Ah, uma pizza, um vinho, ou tomar uma garrafa inteira de vinho, porque eu tomei só uma tacinha. Busca nele a informação do que ele gostaria. Vira para ele e fala, então, esse final de semana se permita. Ah, Thiago, mas não vai atrapalhar o meu resultado, a busca e tal? De jeito nenhum. De jeito nenhum vai atrapalhar o seu resultado. Então, pode se premiar nesse momento, galera. É importantíssimo ter na mente do cliente. Poxa, eu não estou treinando para ser escravo. Eu estou treinando para melhorar minha saúde, minha longevidade. Estou tendo o resultado que a reavaliação me mostrou, então eu mereço mesmo. Mostra para o cliente que ele merece viver com equilíbrio. Essa é a busca incessante na nossa vida e na vida dos nossos clientes. Equilíbrio, galera. Então, gamifica ele, dá uma premiação, permita uma premiação para ele. Se você tiver em mente alguma coisa sua de premiação para ele, camiseta, alguma coisa de personal, mas premia ele de alguma forma. Busque com ele que ele entenda uma premiação justa para ele, certo? Se não alcançou esses resultados primários aqui com ele, é importantíssimo que você refaça essas metas junto com ele, certo? Por que junto com ele? Existem duas perguntas importantes. Você tem que perguntar para ele assim, em caso de não alcançar as metas, os resultados traçados, iniciais. Primeira pergunta, o que você acha que dificultou a sua busca dos resultados? E aí escreve, anota. Tem que anotar na reavaliação, tem que documentar tudo isso. Anotou essas dificuldades que ele teve, já vai planejando o que você pode fazer para minimizar essas dificuldades dele. Segunda pergunta importantíssima. O que você acha que eu posso fazer a mais
para você poder alcançar esses resultados? E aí ele vai responder também. E você anota. Isso daí, gente, cria uma estratégia de motivação na mente dele do seguinte: quando você começou a trabalhar com ele, você prometeu 100%. E ali naquele momento, com essa pergunta, você prometeu que ia dar resultado para ele, com essa pergunta, o que eu posso fazer a mais? Você mostra para ele, fala assim, eu quero te dar mais do que eu prometi. Então pode pedir que eu vou dar. E aí você vai usar essas estratégias para reformular os objetivos dele para os próximos passos. E aí uma coisa importante que nós personagens não podemos desmotivar nunca é que, galera, se você pensou em 15 quilos em 6 meses, e aí na reavaliação você viu que o cara perdeu, em 3 meses era para ter perdido 7,5 e perdeu só 4. Cara, faltam 11 para atingir o objetivo dele em 3 meses, é muito. Puxa vida, se ele não mudar, não vai alcançar, puxa vida. Galera, se você continua o processo e o cara que precisava perder 15, queria 15 e perdeu 8 quilos no fim do processo, diga para mim, isso daqui representa aproximadamente para ele 40%. 40%? Não mais, 50%, 50%, 60% do resultado que ele queria. E aí a gente tem que quantificar isso para ele. Falou, olha, você atingiu 60% do seu resultado, você está de parabéns. Você conseguiu, porém, vamos traçar novas metas e continuar esses objetivos. E lembra lá, ó, das metas para serem robustas, sempre trazer para ele. Falou, olha, você perdeu 8 quilos, isso daí já representa X% de melhora de saúde para você. Isso na técnica, nas pesquisas, a gente consegue achar isso com facilidade, galera. Então, busque sempre fortalecer na mente dele a importância desses resultados que tivermos. E aí vem uma coisa importante, Thiago, e se o cara não tiver resultado nenhum desses quantitativos? Aí vem a dica importante nessa estratégia 3. Sempre nas suas avaliações, galera, criem questionários qualitativos. O que é isso? Por exemplo, questionários de sono, como que é o sono dele, questionários de estresse, questionário de ansiedade, por exemplo, certo? Ansiedade. E aí, nisso daqui, fez tudo isso, ainda assim não alcançou resultado, olha só. Galera, qualquer pessoa que começa a treinar, está sedentário e começa a treinar, tem algum resultado. Algum. Seja sono, estresse, ansiedade, peso, centímetros, tem resultado. Tonificação na musculatura, tem resultado. O que nós temos que fazer como profissional? Buscar na mente dele enxergar esses resultados. Então depende da gente fazer com que ele enxergue esses resultados. Então nós temos que fazer a avaliação de forma inteligente. A avaliação de forma a buscar várias informações necessárias baseado na personalização da pessoa que temos na nossa frente. E aí nós conseguiremos direcionar a mente dele para aquilo. Olha que legal. Fez aqui, ó, coisas do tipo, certeza que na reavaliação você vai achar esses resultados. Falou, olha, você não emagreceu, fez as 2 perguntas lá, vou te entregar isso, você tem essa dificuldade, porém, o seu sono, o seu estresse, ansiedade melhorou. Ou seja, vamos continuar que o trabalho é a médio e longo prazo para se ter resultados estéticos, mas resultados de saúde você continuará tendo. Nós precisamos, eventualmente, buscar na mente dele essas questões, certo? Para que ele dê mais valor para o nosso trabalho como um todo. Não é só número, não é só balança, não é só peso. Não é nada disso. Muitas vezes busca nele como é que está se sentindo no número da sua calça, como é que está o furo do seu cinto. Ah, Thiago, está o mesmo. Beleza, sem problema, mas aí o link, como é que está o seu sono, estresse, ansiedade, isso é muito importante. Certo, galera? Questionários qualitativos. Última estratégia do nosso vídeo de hoje, e importantíssima também em caráter de motivação, sempre mande mensagens para os seus clientes. Mensagens. Como e quando? Sempre semanalmente, e
pós treino novo, estratégia de treino novo. Galera, semanalmente, como nós vamos mandar mensagem para eles? Sempre vamos mandar perguntando assim: como você se sentiu essa semana, se for no final da semana? O que você achou do seu desempenho? O que você acha que você pode melhorar para a semana que vem, se de repente a semana dele não foi tão boa? Busca por perguntas, o que você acha que pode melhorar para a semana que vem? Se for no começo da semana, e aí está preparado, organizado para os nossos treinos da semana, sempre perguntas voltadas ao treino, sempre perguntas voltadas a como motivar ele, sempre perguntas voltadas a buscar na mente dele que ele pode mais, semanalmente. E essas mensagens pós-treino, galera, sempre perguntando: e aí, o que você achou do treino novo? É importante a gente colocar dentro dessas perguntas também avaliações que a gente chama de avaliações de escala de afetividade. Por exemplo, tem um vídeo muito bacana no feed aí que eu coloco como aplicar essa escala de afetividade para saber se o cliente sentiu prazer no treino dele. Então você pergunta lá uma escala de afetividade, a feeling scale, você pergunta para ele como é que você se sentiu nesse treino. Ele vai falar, vai dar um número. Vamos supor que você detecta que o prazer dele foi baixo naquele treino. E aí você pergunta para ele, o que você acha que não te deixou tão prazeroso? Ele vai descrever para você, por que isso, galera? Para você organizar o treino dele, mudando se for o caso. Thiago, mas cientificamente eu estudo e a técnica que eu usei nele aqui, a técnica de drop set, bissérie é a melhor que tem para hipertrofia, então ele vai ter que fazer. Galera, a ciência, a pesquisa muitas vezes não reflete o que esse cliente nosso precisa. Ela reflete uma gama menor, uma gama pequena de gente que mostra sim o resultado, mas a gente não pode extrapolar para um todo. Então, cuidado com essas análises sem usar os dois lados, as pesquisas e o empirismo, o tete-a-tete, o dia a dia com o seu cliente. E nós trazemos aqui para vocês exatamente essas nossas experiências para encurtar esse caminho de agradar o cliente e fazer com que ele valorize você mais, você consiga ter um valor melhor aqui, de planos de valores melhores e conseguir alcançar mais facilmente esses objetivos e a não só alcançar, mantê-los. Então, perguntou para ele, detecta o que está desprazeroso ou detecta o que foi prazeroso e procura manter mais vezes para ele, que aí entra num outro processo de autodeterminação dele, que é a eficácia que ele teve no exercício, ele vai se sentir bem. Você faz variações, mas aquilo que ele gostou, ele relatou, mantém aquilo para ele. Isso é muito importante, galera. Usar essas mensagens pós. Essa estratégia de mensagem, gente, ela é tão importante porque muitas vezes, no tete-a-tete com o cliente, ele não vai te falar tudo. Ou vai esquecer, de repente o assunto é outro. E quantas vezes a gente está conversando com alguém e às vezes a gente quer falar alguma coisa, mas está um pouco inibido, e aí pela mensagem a gente consegue soltar para ele. Consegue descarregar alguma mensagem ali de cunho mais pessoal, de cunho mais reservado. Então, a mensagem tem um poder enorme de buscarmos informação do nosso cliente, motivá-lo e criar estratégias para fazer motivações futuras em treinos, em presença, em ações nossas. E nessa questão de aluno é a mesma coisa. Ele não vai conseguir muitas vezes se abrir ali no tete-a-tete ou vai esquecer. E aí na mensagem, se você fizer a pergunta correta, aqui no momento correto, você vai ter informações importantíssimas para você aprimorar cada vez mais o seu trabalho e motivar os seus clientes. Certo, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje, 4 estratégias infalíveis para motivar os nossos clientes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Peço a vocês, se você chegou até aqui, curta o nosso vídeo, comenta, faça algum comentário aqui bacana pra gente, para isso ajudar na divulgação do nosso vídeo. Se você achou que esse vídeo pode alcançar alguém, ajudar algum profissional, envie para ele também. Na educação física, na área de personal trainer, às vezes a gente tem um pensamento errôneo, que é achar que, eu vou angariar todos os clientes para mim, não quero que o outro tenha, ou então ele vai roubar o meu cliente. Esse é um pensamento inadequado, gente, por um motivo. Existem muito mais pessoas para treinarem do que pessoas para dar treinos. Então, nós devemos prezar por uma
carreira de personal trainer melhor para todos. Ou seja, todo mundo dando resultado para os clientes, todo mundo dando resultado, saúde, vida para as pessoas. E por isso que eu peço a você, envie esse vídeo para outra pessoa que você sabe que vai ajudá-la a melhorar a qualidade de trabalho, de serviço dela. E aí ela vai conseguir mais clientes também. E eu tenho certeza que você também vai conseguir mais clientes e não vai se arrepender de ter ajudado um colega de trabalho. Certo? Muito obrigado. Aguardo vocês no próximo vídeo e valeu!